A gente vê essas manchetes e não sabe o que tem por trás dela, que pode ser exatamente o contrário do que anunciam. Vejamos aqui. Governo adia a privatização do Banco do Brasil e quer anunciar novo presidente na segunda-feira. A gente sabe que o Banco do Brasil está em processo de sucateamento para ser vendido para a turma do Guedes. E esse Brandão aqui é outro integrante dessa turma do Guedes. Guedes é um ministro da Economia. O nome de André Brandão foi anunciado depois que renunciou de forma inopinada o então presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. Isso ocorreu depois de uma denúncia do candidato do PDT, Ciro Gomes, envolvendo o antigo banco, aliás, fundada pelo próprio atual ministro da Fazenda, o Paulo Guedes. Uma operação fraudulenta envolvendo nada menos que 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais que foram vendidos ao Banco Pactual por apenas 300 milhões de reais, segundo denunciou o Ciro Gomes. Mais adiante a gente vai detalhar esta denúncia do Ciro. Mas vejamos primeiro o que aconteceu aqui. Governo, aqui uma manchete da CNN, né? Governo adia privatização. Acompanhada da chegada de André Brandão à presidência do Banco do Brasil no lugar do economista Rubem Novaes, vem também a decisão do governo de não privatizar o banco até o fim do mandato de Jair Bolsonaro. Integrantes da equipe econômica afirmam que essa ideia ficaria para um segundo mandato, na expectativa de reeleição do presidente. Isso aí pode ser uma malandragem, um jogo, não é, para esconder o que realmente está acontecendo, que a gente tem visto, não é, ultimamente, e que não é apenas no governo Bolsonaro, foi logo depois da derrubada da Dilma, que foi o sucateamento, o desmantelamento do Banco do Brasil, com o fechamento de várias agências, 400 agências, salvo engano, em todo o interior, em todo o país, inclusive aqui em Brasília. E o Paulo Guedes nunca escondeu essa sua vontade, né? Aliás, determinação de vender o Banco do Brasil. Então, Guedes não abriu mão de privatizar o Banco do Brasil, como diz essa matéria, mas com a saída de Novaes, decidiu reposicionar a gestão e colocar alguém com experiência no comando do banco. Logo que a saída de Rubem Novaes do cargo foi anunciada, o clima pesou dentro do banco porque funcionários levantaram a possibilidade de que haveria indicação política. Na realidade, isso aqui não é uma indicação política, é muito pior. É uma indicação do que eles chamam de perfil técnico, ou seja, da banca internacional, da qual pertence esse HSBC, assim como essa multinacional a que pertence hoje o André Brandão. Vejamos aqui qual é exatamente essa multinacional. Só haverá anúncio, quer dizer, da nomeação do André Brandão, se antes o SBC divulgar um comunicado oficial de desvinculação de Brandão. Ele foi presidente do HSBC Brasil e hoje é diretor de Global Banking and Markets. Após o anúncio oficial, formalmente, Brandão ainda terá que passar pelo crivo do Conselho de Administração do Banco do Brasil. Ele também fará a mudança de vida dos Estados Unidos, onde mora com a família. A notícia da CNN Brasil não tocou no assunto, não é, da denúncia do Ciro Gomes feita um dia ou dois antes da saída do Rubem Novaes do Banco do Brasil. Mas a revista Fórum
anunciou que denúncia de Ciro Gomes pode ter levado à renúncia do presidente do BB, Banco do Brasil. Então, estão roubando de braçada. É um negócio absolutamente escandaloso o que o governo do seu Jair Bolsonaro, disse Ciro Gomes, ao denunciar a venda de papéis do Banco do Brasil ao BTG Pactual, fundado e também dirigido pelo Paulo Guedes. Aliás, nenhum veículo da grande mídia, o que prova o seu envolvimento, o envolvimento dos grandes meios de comunicação tradicionais no Brasil, com essas operações anti-Brasil e anti-Banco do Brasil, nenhum veículo deles citou o caso, a denúncia do Ciro. Vejamos aqui, quando ele revelou essa denúncia numa live aqui com o Gustavo Mendes. Agência de crédito, então ele empresta dinheiro. Sim. E aí ele fica com os papéis, né? Então devo, não nego, passa aí na data para pagar e tá lá os papéis tudinho. Pois bem, o Banco do Brasil agora, essa semana, pegou 3 bilhões de reais de papel para receber, que ele tem, e vendeu para um banco criado pelo Paulo Guedes, chamado BTG, por 300 e poucos milhões de reais. Sem licitação, ninguém sabe por que foi 300, não foi 200, nem se foi 500, sendo que o BTG levou uma carteira de haveres de 3 bilhões de reais com B de bola, por 300 e poucos milhões com M de Maria. Aconteceu agora, essa semana, tá bom? Isso, mas o Banco do Brasil é um banco do governo. Do povo brasileiro, exatamente. Sabe vendeu quantas vezes na história privada do Paulo Guedes, que é ministro... E sabe quantas vezes na história do Banco do Brasil o Banco do Brasil fez isso? Quantas? Nunca. Nunca, nenhuma vez na história do Brasil, o Banco do Brasil vendeu a carteira deles. Agora está achando morto? Vamos pegar outra aqui. O Bolsonaro vendeu a BR Distribuidora, sabe essa rede de posto de gasolina, que era da Petrobras, portanto pertencia ao povo brasileiro? O negócio mais lucrativo. Vendeu. Para quem? Para uma petroleira? Para alguém experiente? Não, para um coletivo de bancos. Vendeu como? A lei manda que quando você vai vender uma coisa do povo, você faça um leilão, que é uma espécie de licitação, ou seja, para vender para quem der mais. Ainda que eu seja contra vender, vamos lá, quer vender? Faça direito. Diga quem bota dinheiro aqui, quem bota mais valor. Esse dinheiro aqui é do povo, essas empresas aqui é do povo, eu não posso entregar para ele. Entregaram para um pool de bancos sem concorrência, sem licitação. Pois é. Na cara do povo? Na cara da freguesia. E era um negócio que dava muito lucro para o povo. Nunca deu prejuízo a BR Distribuidora. Quer mais uma? Vou te dar outra agora. A Petrobras, eles estão esquartejando a Petrobras e aproveitando os escândalos aí, as confusões políticas e tal, estão fazendo o serviço. A Petrobras tem uma série de gasodutos e oleodutos. É o seguinte, ao invés de você levar o petróleo de Cubatão para São Paulo de caminhão, você faz um tubo. Isso é o oleoduto. Aí o gás vai da lá para lá, vai dentro de um tubo. Então é uma espécie de logística, né? É um meio de transporte, o tubo. Pois bem, a Petrobras do Bolsonaro pegou a empresa de tubos da Petrobras, que dava um lucro monstruoso, e vendeu para multinacionais, dando para a multinacional que comprou um contrato de aluguel do dito gasoduto ou oleoduto pelo valor de 3 anos. Em 3 anos de aluguel, o valor que o cabo pagou para eles pelo oleoduto. Agora vejam como são as coisas. Esta denúncia não foi desmentida de nenhuma maneira, mas foi absolutamente silenciada. As 3 denúncias aqui do Ciro Gomes, inclusive essas 2 últimas da Petrobras. E vejam como é que está tudo sendo feito às escondidas, na calada.